Boa noite. Nós hoje vamos aqui apresentar para vocês as propostas, preliminares do plano diretor. Eu vou convidar o prefeito Elinho para abrir aí os nossos trabalhos. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a todos pela presença. A Câmara de Vereadores, em nome do vereador Amadeu, que eu cumprimento a todos aí, estendo aos empresários que estão aqui sempre dando força para nós, nas oportunidades que a gente tem para debater. A gente vem recebendo todo mundo no gabinete, vem conversando, né, Sandra? Agora a gente está dando um pontapé inicial que nós estamos aqui modernizando e atualizando o plano diretor, que ele foi elaborado em 1995. Então, são quase 30 anos que a cidade ficou naquele plano diretor antigo e nós não conseguimos ainda dar uma direção ordenada para a cidade. Então, a gente fez uma licitação, contratamos a empresa da Sandra, a Oliver Arquitetura, que agradeço, viu, Sandra, porque a gente está trocando uma ideia, a gente percebe que se envolve, é muita coisa para a gente dar conta sozinho. A gente tem uma equipe da prefeitura altamente qualificada e, mesmo assim, a gente passa por dificuldade. Então, a gente tem que buscar uma mão de obra especializada, um serviço especializado, para que a gente possa dar conta do recado, não é? E dizer que o plano diretor é uma determinação, né, Sandra, que o Ministério da Cidade, o Estatuto das Cidades que determina que seja revisto, que seja atualizado. Então, nós estamos dando um pontapé inicial, que para a gente possa olhar para a cidade daqui a um futuro de 30 ou 40 anos, a gente possa atualizando e modernizando, porque a gente não pode fazer essa atualização de uma hora para outra, né, Sandra? Sem ouvir a comunidade, sem ouvir os empresários, para dar segurança jurídica para quem vai vir empreender na cidade também. A gente tem a intenção de fazer o distrito industrial, mas para a gente possa atrair as empresas para cá, nós temos que dar condição jurídica, dar segurança jurídica para que elas possam investir o dinheiro aqui e sem dor de cabeça, não é? Sem problema no futuro. Então, isso é importante para a gente debater. Daqui a pouco nós vamos ouvir quem quiser falar alguma coisa, não é, Sandra? Que a gente é um processo aberto, é um processo transparente, e esse é o momento da gente debater. Depois que passa a caneta, né, Sandra? Aí já foi, aí não adianta mais chorar. Então, aqui é importante a gente debater, conversar, para que a gente possa achar um denominador comum e dar seguimento ao trabalho. Então, mais uma vez, obrigado a todos e bom debate a todos. Obrigado, Sandra. Eu vou, então, iniciar aqui a apresentação. Vocês vão tirar a máscara aqui, que fica melhor. Primeiramente, eu gostaria de lembrar, né, a vocês, quem ainda não sabe, que tem um site específico do plano diretor. Lá entrando no site do município, tem um link lá que você acessa direto ao site do plano diretor, e uma das páginas desse site é uma página de comunicação da população com a equipe que está elaborando o plano e com a equipe do município. Então, ali vocês podem deixar as propostas, né, as suas dúvidas, sugestões. Então, é nesse campo ali, olha, chamado opinião, é que você pode deixar a sua sugestão, e sempre lembrando também que tem que deixar o nome do plano diretor, porque nós temos outros planos e outros sites de outros municípios. Então, tem que escrever lá no final que é do plano diretor de Saltinho, para a gente já recebeu algumas propostas aí. Bom, então eu vou fazer aqui uma contextualização histórica do plano diretor, né, que vem lá desde a Constituição Federal, em 2 artigos aí que determinam que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam fazer os planos diretores, né? Então, no caso, Saltinho não tem 20 mil habitantes, mas o Estatuto da Cidade, em 2001, regulamentou esses 2 artigos da Constituição e ampliou essa exigência para outros municípios, além daqueles com mais de 20 mil habitantes. Ou seja, os municípios que estiverem inseridos em regiões metropolitanas, que é o caso de Saltinho, que está aí inserido na metropolitana de Piracicaba, recém-criada, né? Que antes era aglomerado urbano de Piracicaba e passou a ser a região metropolitana de Piracicaba.
Ali a legislação municipal do Plano Diretor de Saltinho, como o prefeito falou, né, acabou de falar, de 1995, tem aí quase 30 anos. E o que aconteceu dessa legislação desde que ela foi aprovada? Ela teve aqui algumas alterações, né, passou por algumas alterações, alterando os artigos 32 e 34, depois, novamente, em 2016 e em 2019. Então, isso daí, a necessidade de se revisar o plano diretor tem a ver, então, justamente com esta questão da lei federal, né, da inserção do município na metropolitana, e também as alterações que foram feitas aí ao longo desses quase 30 anos. Aqui, para a elaboração do plano, vão ser 4 etapas, né? Uma primeira etapa que a gente já passou, e quem quiser conhecer, está lá no site do município, que é uma etapa estruturadora aí das demais etapas, né? Uma etapa que fala o que vai acontecer, quais as atividades, se vai ter audiência pública, o que foi levantado, o que vai ser levantado. Aí, uma leitura técnica do município, que é uma leitura da realidade do município, que significa o diagnóstico, né, para que a gente conheça como é que está a questão ambiental, como está a questão dos serviços, da parte de infraestrutura, de saneamento básico, a parte de mobilidade, de sistema viário, que é justamente o conhecimento do município, e esse material também já está no site, para quem quiser conhecer. As diretrizes e propostas, que são as propostas que nós vamos apresentar aqui hoje, de macrozoneamento, de zoneamento e de índices urbanísticos. E uma leitura comunitária, que é esse momento que nós estamos aqui com vocês, para ouvir, para apresentar o que foi feito, e para ouvir de vocês o que vocês pensam, né, do município, quais são as necessidades. E, por fim, a minuta da lei do plano diretor, a lei mesmo, né? Feita com base nessas questões ali. Então, aqui um pouco da inserção regional, eu acho que vocês sabem disso melhor do que eu. O município está inserido numa região bastante rica e desenvolvida, né? Tem ali Tietê, Piracicaba, como municípios limítrofes, próximo de regiões metropolitanas importantes, como é o caso de Campinas e de Sorocaba. Ainda, aqui é a inserção do município na metropolitana. Estar inserido na região metropolitana é bastante interessante, aumentam as possibilidades de conseguir recursos, né, estaduais, federais, porque juntos com um grupo, com outros municípios, é muito mais fácil da gente trazer para o município o que é necessário. Aqui, no estado de São Paulo inteiro, são 7 regiões metropolitanas. A de Piracicaba tem aí 1,5 milhão de habitantes e é a 21ª de população no país. Então, e localiza-se, então, aí perto de 3 importantíssimas metropolitanas do estado de São Paulo: São Paulo, Campinas e Sorocaba. Aqui um pouco também, né, falando da caracterização geral aí do município, a questão de uma rodovia extremamente importante, que é a SP-127, que corta aí, né, que cruza a área urbana do município em toda a sua extensão. Aqui um pouco do serviço, né, das escolas e unidades de saúde. Porque um pouco aqui da parte de uso e ocupação do solo urbano, do que tem aí em termos de equipamentos e de condomínios, edifícios de 3 pavimentos.
Por que tudo isso? Isso porque, quando a gente pensa o município, antes a gente precisa conhecer o município, que é justamente a parte de leitura técnica. Então, esses mapas e esse relatório que está no site é justamente para que a gente possa ampliar aí esse conhecimento e, quando propor alguma coisa, propor de acordo com aquilo que a gente identificou ali. Então, tem aqui 3 ocupações: o Arraial de São Bento, lá próximo do município de Tietê, um no extremo norte, lá que é o São Benedito, e a parte das chácaras ali, que foi aprovada de uma forma, são ocupações irregulares. Aqui um pouco também da ocupação do solo, né, e do que tem no momento aí acontecendo, a área institucional, um projeto estadual em andamento, os loteamentos em processo de aprovação, um projeto de parque linear. Aqui um pouco do uso e ocupação do solo territorial, né, do que está acontecendo no território como um todo, porque o plano diretor ele tem abrangência em todo o território do município, não apenas da área urbana, né. Aqui, que numa das reuniões que a gente fez junto ao município, a gente identificou que parece que existe aí, né, um desses caminhos de peregrinos, né, que é o caminho Caminho do Sol. E depois que a gente faz essa leitura técnica, que levanta os dados nos órgãos federais, estaduais, municipais, e que a gente busca todas as informações para definir um diagnóstico técnico sobre o município, a gente faz, então, aplica uma metodologia de identificação daquilo que é condicionante no município, aquilo que a gente verifica como problema e aquilo que a gente identifica como sendo uma potencialidade, e aplicando esta metodologia em todo o relatório, né, em todo o diagnóstico do município. Então, o que a gente verifica lá é que tem uma quantidade significativa de maciços florestais concentrados na área rural. Isso pode ser identificado num mapa que a gente fez, um mapa de cobertura florestal, que está no site também. Tem, na área urbana, uma quantidade reduzida, justamente desses remanescentes, né, desses maciços florestais. A topografia, especialmente na área urbana, é plana, na área consolidada, e tem uma pequena faixa de morretes alongados e espigões, dividindo a área urbana da área rural. Tem várias variações de declividades importantes, no extremo sul, né, lá perto da divisa com o Tietê, e ao norte, na divisa com Piracicaba. Fundos de vale permeiam, né, muitos rios. A mata ciliar está relativamente bem conservada para os grandes rios. Isso é uma potencialidade, está marcado ali. O bom número e o bom estado de conservação de praças na área consolidada. E, quanto aos aspectos socioeconômicos, são aspectos, né, econômicos municipais, o PIB está em retomada acelerada de crescimento, né, o Produto Interno Bruto. As grandes parcelas do PIB referente à agropecuária e serviços. A transição demográfica com aumento do número de idosos e redução do número de crianças, o que a gente aponta como uma condicionante, porque não há muito o que se fazer quanto a isso, né? Todo o país está indo para o mesmo caminho, no sentido de aumentando o número de idosos e reduzindo o número de jovens, né, crianças. E o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que é medido aí pela educação, pela renda, né, e pela expectativa de vida ao nascer, é um IDHM do município de Saltinho, está na faixa alta aí. Então, isso tudo, né, eu vou correr um pouco mais rápido aqui, mas isso tudo
traça aí um cenário de que é um município bastante interessante para investir, né? Então, foi o que o prefeito falou muito bem no início da audiência, de que é preciso que o município mostre um planejamento, diga o que tem, o que está acontecendo, qual é o ordenamento territorial pensado, qual o zoneamento, para que essas expectativas de investimentos no município elas se ampliem, né? Então, está inserido na metropolitana de Piracicaba, tem desenvolvimento ao longo da rodovia, a gente sabe disso, né? SP-127, uma baixíssima densidade demográfica, a área urbana está crescendo de forma espraiada, o que não é muito interessante, mas isso normalmente acontece quando não existe um zoneamento, então esse é mais um dos pontos importantes, né, de se afirmar a necessidade e a importância da revisão do plano diretor. Tem grandes vazios, né? Muitas áreas não ocupadas, não construídas, não edificadas dentro da área urbana. A estrutura fundiária em tabuleiro de xadrez e distâncias de deslocamento inferiores a 5K. Existência de plano diretor, porém não funcional. Os instrumentos de política urbana que também não funcionam, que são instrumentos que aplicam ou outorga onerosa, que são instrumentos importantes, né, para esse planejamento, para que o município se desenvolva de forma sustentável. Não tem um plano de habitação, tem poucos núcleos habitacionais isolados, 100% da população é atendida com abastecimento de água, esgoto e resíduos. Existe transporte público, não existe rede cicloviária e existe pontos de conflito de tráfego, especialmente com caminhões. Então, aqui começa a fase de propostas. Até então, eu estava falando aí do diagnóstico, do que é o município e das condições do município, e agora a gente vem, então, com as propostas. O que a gente tem aí o perímetro urbano, acho que vocês conseguem visualizar ali, tem o perímetro urbano da sede, que é aqui dessa área onde a gente está, que é aquele azulzinho. Então, tudo que estiver fora daquela linha vai ser considerado como área rural. E o que estiver dentro dessa linha para dentro, dessa linha azul para dentro, é a área urbana, portanto, incide pagamento de IPTU. Ali tem um distrito industrial em processo de implantação e ali embaixo o perímetro de São Bento. Aqui é a divisão do território municipal em macrozonas, que são grandes zonas, né, que são áreas para a gente dizer assim, olha, de que maneira que o município vai crescer, esse tal desse ordenamento, né, que interessa especialmente a investidores e a todo mundo, né? Você vai comprar seu lote, você quer saber que do lado, depois que você comprar o seu lote, não vai ter uma oficina mecânica, né? Então, tem ali a macrozona urbana, no verde, uma macrozona de expansão, para onde o município vai crescer como área urbana. Naquela área incide o pagamento de outorga onerosa, do direito de construir. Uma macrozona rural, toda aquela área grande de macrozona rural. São 3 macrozonas, então. Aqui é a parte de zoneamento, né, que ele subdivide a área urbana consolidada, aquela macrozona urbana então, dividida. No total, são 6 zonas, uma de eixo de desenvolvimento urbano, que são, né, ao longo das vias 7 de Setembro e a Joaquim Mendes Pereira. Faltou aqui agora. As 2 zonas de uso misto, que são zonas que admitem diversidade de uso. Então, acho que, com certeza, é muito importante que todos vocês vejam, né, onde estão os imóveis de vocês e em que área que elas estão. Uma zona residencial, predominantemente uso residencial. A
a zona de expansão urbana, que é aquela amarela toda ali, e a zona industrial, aonde tem... Então, aqui, a gente... esse zoneamento, essa lei do plano diretor vai para a Câmara Municipal para aprovação, e é muito importante que vocês consigam entender, identificar e perceber como é que funciona, né? Então, ali, quando a gente está falando do eixo de desenvolvimento urbano, os usos permitidos são aqueles ali, ó, R1, R2, R3. Na lei também tem a classificação de cada um deles. Então, o R2, por exemplo, é uma habitação geminada com 2 unidades habitacionais justapostas ou sobrepostas numa mesma edificação. Então, vou pegar aqui o R4, habitação coletiva definida como mais de 2 unidades habitacionais superpostas em uma ou mais edificações isoladas em lotes exclusivos. É importante verificar para que vocês comecem a se adequar ao que vai poder ser feito em uma ou outra zona, né? Aqui eu vou... continua daquela mesma tabela, que tem a distribuição ali. Aqui também. Então, aqui tem um exemplo mais direto. Nós pegamos esse quadrante ali, esse amarelo, que tem ali a estrada João Mendes Pereira, a João Batista da Silva, quer dizer, nessa faixa desse quadrante, dessa área ali, que vai ser zona de uso misto 1, então, é importante, é bom verificar. Digamos que o seu lote está nesta quadra aqui. Ela está pintada de amarelo no mapa do plano diretor. Então, o que você vai ver? Então, ele é zona de uso misto 1. O que eu vou poder construir ali? Essas tipologias aqui. Habitação unifamiliar, habitação geminada, seriada, habitação coletiva, comércio e serviço local, atividade comercial, varejista, comércio e serviço de bairro de atividade comercial. Então, é assim que a leitura passa por essa área. Aqui tem a parte de coeficientes de aproveitamento, justamente para a aplicação da outorga onerosa do direito de construir, que não é uma invenção minha, né? É uma exigência aí do Estatuto da Cidade, que é um instrumento orientador da elaboração do plano diretor e que está ligado, então, aí diretamente à Constituição Federal, né? Aos artigos 182 e 183, como falei no início ali. Então, tem aqui os coeficientes de aproveitamento, que isso significa que em cada zona também vai incidir um coeficiente daquele, o que significa que se eu tenho um lote de 100 metros quadrados, correto? E eu tenho no meu lote um coeficiente 1, significa que eu posso construir 100 metros quadrados no meu terreno. E por aí vai, né? Um índice de ocupação, uma taxa de ocupação, que significa dizer que se meu terreno tem 100 metros quadrados e a minha taxa de ocupação é 50, não tem nenhuma ali, mas eu vou fazer a 50 para que fique mais claro, significa que eu vou poder construir na área, no térreo, 50 metros quadrados. Também isso não é uma invenção, a empresa tem vários outros trabalhos em vários outros estados do país, a gente tem uma experiência aí, a gente está no mercado quase há 20 anos, também isso a gente não inventa, isso é tudo feito com base de cálculo, né, do que pode ser o melhor para o município, que não significa também que é o definitivo. E é por isso, por esse motivo, que nós estamos aqui para ouvir de vocês aquilo que vocês consideram que deveria ser. Ali tem os meus contatos, os contatos da empresa, e nós estamos à disposição de vocês agora. Eu vou deixar o microfone com vocês, para vocês falarem aí, o que vocês tirarem as suas dúvidas. Alguém quer falar alguma coisa?
Boa noite. Bom, primeiramente quero parabenizar aí o prefeito por essa iniciativa aí. Já estava precisando desse plano diretor há muito tempo. O que eu ia fazer, na verdade, é uma pergunta só e algumas observações. Primeiro, isso aí está disponível no site também ou não? Já está. Tá. Está disponível no site desde o dia 2 de setembro, porque para validação da audiência pública precisa estar com 15 dias antes, mas o município preferiu já colocar assim que nós entregamos. Então, já tem, acho que 3 meses, né, praticamente. 2. Que bom. O que eu tenho é a sugestão, mas como você mencionou que no site a gente pode entrar e colocar a sugestão lá, eu vou entrar pelo site e colocar a sugestão, mas já vou adiantar aqui, que daí a hora que vocês virem lá foi eu que mandei. A minha sugestão era inserir no plano diretor que para novos loteamentos aqui no município seja exigido do loteador, do empreendedor imobiliário, uma contrapartida social para o município, ou econômica. Por quê? Até porque aumentando o número de habitantes, vai aumentar a criança na escola, vai aumentar pessoas que vão usar mais a saúde, o posto de saúde. Então, além do lucro, né, tem que enxergar também a parte organizacional aí, material, mas também o município ele não pode arcar com tudo sozinho. Então, a primeira sugestão é que insira no plano diretor, depois vou mandar por escrito lá, para todo loteamento novo que for feito, seja exigida uma contrapartida social. Isso a prefeitura que vai regulamentar de acordo com a necessidade da época. Daí a prefeitura regulamenta, né, a forma que vai ser feito isso aí. Só uma pergunta, antes que você... essa contrapartida social que você diz seria uma área específica para a zona de especial interesse social, é isso? Não. Não? Seria, por exemplo, construção de um posto de saúde ou... em pecúnia mesmo, aumento de sala de aula. Digamos que sejam medidas mitigatórias e compensatórias, seria isso? Isso. Algumas cidades aqui da região eu já vi que tem. Então, quando vai fazer um empreendimento imobiliário, o coeficiente é muito complicado, não dá para falar aqui, mas assim, existe uma conta lá por metro quadrado, que a cada número de habitantes previstos na cidade, então o empreendedor ele vai pagar em pecúnia para a prefeitura um valor X, que já é para atender a demanda na saúde, e em alguns casos é construção de salas de aula ou construção até de um posto de saúde, ou até, em alguns casos, de escolas mesmo. Bacana, né? Muito legal. A segunda sugestão, na verdade não li ele inteiro ainda, pode ser que já esteja no plano diretor, é que, também vou mandar por escrito lá, que em todos os novos loteamentos, seja construída rampas de acesso para deficientes físicos em todos os cruzamentos. Então, todas as esquinas, né, colocar no plano diretor que tenha rampa de acesso. O meu gosto é que seja a NBR 9050 dentro da BNT, mas, se não for assim, pelo menos as que já existem hoje aqui, já seria suficiente para o deficiente físico e também para a mãe com criança no carrinho ou até idoso. É a segunda sugestão. A terceira sugestão, tem aqui previsto na lei orgânica, mas assim é uma faculdade do Poder Executivo, não é obrigatório, mas também que fosse inserido no plano diretor, o IPTU progressivo no tempo, que é aquele terreno que faz 100 anos que está parado, ninguém faz nada, não empresta, não vende, não troca, não dá, que é um direito até do dono, né? E aí junta mato, escorpião e um monte de coisa. E então, que seja implantado aí no plano diretor que conste aí a possibilidade da prefeitura rever na lei orgânica se vai aplicar esse IPTU progressivo no tempo ou não. Na verdade, o IPTU progressivo ele já é um direito garantido na Constituição Federal, num desses 2 artigos, depois no Estatuto da Cidade, e, quer dizer, o município a qualquer tempo pode regulamentar o parcelamento, edificação e utilização compulsória, justamente para aplicar o IPTU progressivo. Eu acho sensacional essa tua colocação, e quer dizer, já existe esse regulamento. O fato é que o que a gente conhece, apenas 3 municípios no país, dos 5.000 e tantos municípios,
conseguiram avançar nessa questão de IPTU progressivo, para disponibilizar a área para, né, para edificação. Mas é muito interessante, é muito bom chamar a atenção e ficar gravado isso aqui. Adorei. Tá. Eu já vou terminar. Não, estou gostando, pode continuar. E agora, se for possível, também eu vou mandar lá, que seja incluso no plano diretor a possibilidade de fazer na linguagem comum o pessoal fala, mais conhecido como REURB, mas colocar a possibilidade no plano diretor da prefeitura também poder ter a iniciativa de fazer a REURB, a regularização fundiária, seja no modo social ou específico. Porque já existem alguns casos aqui da pessoa ter essa ocupação irregular, mas não ser assim, vamos dizer, pessoas de baixa renda. Alguns, né, construção aí grande, com piscina, tudo e tal, então já não seria de baixa renda. E a prefeitura tendo a possibilidade no plano diretor de implantar de ofício a reurbanização específica, então ela faz a reurbanização, mas quem tem lá o seu imóvel vai pagar porque ele tem condições. E também a social, porque em alguns casos, infelizmente, tem um núcleo aqui que já deram entrada por conta própria na prefeitura, mas entendo que seria bom colocar também no plano diretor. Que seria, acho que até 2016, que depois disso já vai ter que cair na lei. Essa é uma outra diferenciação que eu gostaria que fizesse no plano diretor, que mandar lá também, é que colocasse uma diferenciação que a REURB só é possível até antes da vigência da lei, que foi, acho que em 2017, porque senão o pessoal começa a fazer loteamento irregular e fala, depois eu regularizo, né? Então, deixar bem claro no plano diretor que, né, é possível somente para os mais antigos aí. Por enquanto é só isso, muito obrigado. Essa é uma discussão bem, né, de até que ponto a REURB ajudou ou facilitou, né? Mas obrigado. É genial. Nossa, contribuições muito. Você é engenheiro? Advogado. Vereador. Muito bom. Oi? Eu estou levando o microfone. Alguém aí? Tá. Tá bom. É o vice-prefeito. Boa noite a todos. Primeiramente, também gostaria de parabenizar por esse está sendo atualizado esse plano diretor, acho que é muito importante para o município, né? Eu também fiz uma sugestão, já lá através do site, também fui informado que já está sendo, né, prontamente colocado no plano diretor, mas eu gostaria até que fosse realmente travado de uma certa forma, aí, né, que pudesse, né, que aqui no município a gente está tendo algumas construções aí, que, né, a pessoa vai lá, ela pega um meio lote que seja, e fraciona em 6, em 12, vamos falar quartos, bem dizer, e faz locação. Então, eu gostaria que se possível, né, fosse verificado isso e colocado nesse plano diretor, conforme sugestão dada, que seja travado de uma certa forma isso daí, porque, na verdade, primeiramente, para ser fracionado, teria que entrar como alguma coisa comercial, né? Mas a pessoa, às vezes, nem regularizando está na prefeitura e está fracionando esses quartos, vamos falar assim, e fazendo moradia, né? Então, alguns têm 6, têm 12, e acho que para o município não é bom isso daí. Então, eu já fiz a sugestão no site. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Eu não estou me lembrando dessa proposta. Eu vi teve um que mandou umas 4 propostas sobre mobilidade, mas que dia que você mandou a sua? Nossa, acho que faz umas 2 semanas, mais ou menos. Eu coloquei a Amadeu, está lá. Tá, Amadeu. Mas faz umas 2 semanas, mais ou menos. Tá bom. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Oi? Tá, obrigada. Não deixa de colocar lá, por favor. Oi, gente, boa noite a todos. Eu sou o Rinaldo, eu sou empresário aqui na cidade. Gostaria de parabenizar o nosso prefeito Elinho por essa iniciativa, que há muito tempo a gente vem com a preocupação
do crescimento da empresa, e a gente está construindo em área que já nós vamos ter loteamento residencial do lado da empresa. E nós estamos agora com um plano de expansão da empresa, e nossa área já está quase que cercada totalmente aí pelos loteamentos. E só temos o lado direito lá da empresa que ainda está aberto, né? E eu acho que na parte industrial, que a gente vê que é muito importante para o município, de que a gente consiga investir com um pouco de tranquilidade, né? Na expansão dos negócios, expansão da empresa, e você não está pressionado que amanhã do seu lado está saindo um loteamento. Então, a parte do distrito industrial, a gente vê de suma importância, tá? Que ela seja bem definida, que ela seja bem pensada, né? Trabalhada aí com o que de melhor a prefeitura, o município conseguir repassar, para conseguir atrair mais empresas, né, para que a gente realmente traga emprego aqui para a cidade, né. No nosso negócio hoje, a gente já emprega muita gente aqui de Saltinho, também de Piracicaba, de Rio das Pedras, de Tietê. Então, assim, e o próprio comércio aqui, a gente ajuda um pouco a movimentar, né, a trazer. A gente recebe muita visita também, vem muita gente de fora aqui nos visitar. E então ajuda demais todo o comércio, a indústria local. E como bairrista, né, caipira aqui da cidade que nós somos, a gente quer ficar aqui, quer construir aqui, porque a localização geográfica de Saltinho, ela é muito boa. A gente, todo mundo que vem, que recebe, né, gosta muito da área que nós estamos. A gente tem um poder de crescimento, um poder de negociação, consumo na região nossa alto, né, que permite investimentos, permite que as indústrias se instalem, né? Estamos com a rodovia duplicada na nossa porta. Isso assim, já é um grande atrativo para atrair indústria. Então, nessa parte, a gente também está um pouco inseguro, né, Linha? A gente conversou aí um pouco ainda esse ano passado, em relação a isso, ao plano diretor, a parte industrial da cidade, que nós estamos lá com um projeto muito legal de ampliação, mas está parado um pouquinho, pressionado agora pela economia, que a gente atual do país, que, né, disparou o preço de tudo que você planejava em investir para construir prédios novos, uma nova estrutura, foi tudo por água abaixo. Então, recomeça, estamos reavaliando tudo de novo. Paramos aí os nossos projetos aí por uns 6 meses, para a gente poder ver como segue a economia, né? E tentar retomar os investimentos. Mas, Elinho, mais uma vez, parabéns, porque nessa gestão, acho que a gente consegue dar um caminho para essa parte industrial da cidade, né? Como aqui os nossos amigos aqui estão muito preocupados com a parte das edificações, os lotes urbanos, a parte residencial, né, que tenha toda a estrutura de uma cidade moderna, né, não deixar que a cidade cresça muito sem ordenação, que só acarreta problemas, né? A gestão pública acaba ficando dispendiosa, porque esse projeto, esse plano diretor
demora muito a sair e é só a economia melhorar um pouquinho, né, os investimentos retomam, os loteamentos começam de novo e não para, né? Nós estamos aí muito próximo de Piracicaba, que vender lote de Saltinho, eu acho que cada dia mais vai ficar muito fácil, né, devido à proximidade e muita gente de Piracicaba, eu acho que até gosta de morar em Saltinho, se afasta um pouquinho lá mais da criminalidade, né? Apesar que aqui a gente, de vez em quando, aí também é surpreendido com notícias de assalto aqui, né? Que a gente fica triste, né? Que a gente gostaria que o povo da cidade tenha tranquilidade para viver, mas independe da gestão pública, né? O policiamento, que ele assim, não tem muito policiamento em Saltinho, e eu creio que fica difícil também para a gestão aí trabalhar mais isso, mais a segurança da cidade. Mas nada é impossível, né? Com as cabeças pensantes aí, eu acho que a prefeitura está bem servido, de pessoas pensando, pessoal buscando, pessoal sério, né, de confiança, pessoal que sabe o que está fazendo, que transmite confiança para nós empresários, de poder investir na cidade, que a gente é daqui e quer continuar aqui, mas a gente não pode demorar muito com essa parte aí do plano diretor, porque quem está querendo investir não pode ficar esperando. Chegou a hora, tem que investir, né? E se a gente não tem alguma coisa bem definida que dê segurança para o investimento, a cidade perde. Então, isso, Elinho, parabéns a vocês aí, Marcelo, toda, né, a organização aí desse plano diretor, que vocês sejam iluminados e consiga, né, trazer alguma coisa aí muito moderna em relação a isso. Eu acho que vocês estão muito preocupados com isso, de fazer um plano diretor moderno que dê acessibilidade aí para a população e que consiga atrair empresas para cá. Que fortalece, para nós é bom, né? Criar um distrito ali do nosso lado, acho que é uma área que está... Não vejo tanta dificuldade, né, Linho, ali, mas acho que é o que de melhor nós temos agora para poder atrair, para poder investir lá e construir com um pouco de segurança, né? Acho que não é só eu que tenho empresa aqui, tem o Fabrício também, né? Mais gente aqui que depende aqui da cidade e quer continuar aqui, né, Aline? E também aí deixar claro também todo o nosso apoio para vocês, tá? No que a gente puder ajudar na construção desse plano diretor. Estamos aí, só nos chamar, tá? Que toda ajuda eu acho que é legal, né? Para que saia alguma coisa moderna e que agrade o máximo de pessoas possível, né? Que todo mundo acho que vai ser o impossível. Vamos ter a parcela aí que vai reclamar, mas alguma coisa tem que sair, né? Essa é a parte da administração que tem que tomar decisão. Tem que tomar decisão, tem que realmente, no sim ou no não, é isso aqui e vamos em frente. Ok? Parabéns aí mais uma vez. Boa noite a todos. Uma iniciativa ótima, né? Elinho como prefeito. Para quem não me conhece aqui, acho que tem algumas pessoas que não me conhecem, eu sou ex-prefeito
Eu gostaria de só complementar o que o Reinaldo está falando, eu não sei se pode ser colocado no plano diretor, mas é uma pergunta assim que eu fiz várias vezes até o mandato anterior, que essa ideia de mexer no plano diretor já é antiga do município, que nós temos várias empresas que estão instaladas dentro do núcleo urbano de Saltinho. Elas estão instaladas dentro de casas que se teve as proximidades. Só que uma boa parte dessas empresas, elas já estavam constituídas e depois as casas veio fechando ao redor dela. É o caso do próprio Rinaldo, né, Rinaldo? Se pode ser deixado dentro do plano diretor, que essas empresas elas não vão ter prejuízo no futuro com isso, que ela vai poder continuar trabalhando nesse espaço que ela tem, sem ter nenhum comprometimento com a vizinhança que vai ter. Claro que eles têm que ter os cuidados deles dentro das normas, não é isso que eu estou falando, que se eles saírem fora das normas. Mas muitas pessoas, enquanto eu estava com o prefeito, que me procuraram e fizeram essa pergunta. A minha empresa, se tiver alguma alteração, eu vou ser obrigado a sair desse local e ir para o distrito industrial? Eu vou ter que abandonar o barracão que eu não tenho poder de investimento, porque são empresas pequenas, e ir para esse industrial. O outro caso é o seguinte, nós temos aqui, acho que vocês já fizeram um trabalho, vocês perceberam, nós temos muitas fatias de frentes estreitas com comprimentos longos, principalmente da 7 de setembro, tanto a parte de baixo dela, como na parte de cima. São pessoas que é tudo de herança. Então, essas pessoas, elas não têm poder de fazer um loteamento ou fazer essas divisões. E, às vezes, muito problema de briga particular dentro da família acaba não se fazendo. Então, a nossa cidade está ficando muito trancada, esse centro da cidade. Então, esses bairros, que são os redores, eles estão formando os loteamentos. E loteamentos muito bonitos, e eu acho que tem que formar mesmo, tem que ter. Mas por isso que a minha colocação, no caso, né, dessas empresas que já estão constituídas dentro do próprio sistema que elas já estavam. Eu sou empresário, eu tenho o meu estabelecimento aqui, o supermercado está preso no meio de casas. Eu preciso aumentar o meu estacionamento, tenho 2 casas, 3 casas antigas, mas as pessoas não vendem. Entendeu? Então a gente fica preso. Amanhã depois, se constar isso no coisa, eu sei que eu tenho condição de comprar aquilo e aumentar. Como ele tem condição de aumentar a empresa dele, o Toto tem condição de aumentar a empresa dele, o Fabrício tem condição de aumentar a empresa dele. Se a gente não colocar isso, se a lei permitir, que eu não sei, eu estou dando uma sugestão. O que já está consolidado, não tem como, é direito adquirido. A mesma coisa, eu vou falar de uma forma muito simples. Por exemplo, você tem uma casa e tem um recuo. Sabe o que é o recuo, né? 5 metros, tem 3 metros de recuo. E a gente fala assim, olha, daqui para frente, no município, vai passar a ser 5 metros de recuo e não mais 3. As novas residências que forem construídas, elas precisam atender os 5 metros de recuo. As que estão com 3, não é possível você voltar atrás e falar, ó, quebra a sua sala, porque agora vai ser 5. É um direito adquirido de um momento que não havia uma definição desse instrumento urbanístico, de definição de recuo. Então, é direito adquirido. Da mesma forma, o que tem de indústria na área urbana, que já está consolidado, é praticamente impossível, quer dizer, não é possível a gente retirar. Não é possível. O que normalmente acontece, não estou falando de Saltinho, dando um exemplo muito geral. O que normalmente acontece, não sei se vai acontecer aqui, cada município tem suas especificidades, é que os empreendedores acabam falando, poxa, é interessante eu levar a minha empresa para lá, a minha indústria para lá. Ou não, eu prefiro estar aqui, eu prefiro continuar aqui. Mas a questão é que aquilo que é direito adquirido, e o prefeito está aqui, né, não é esse o objetivo dele é muito maior, é regulamentar, é organizar o desenvolvimento da cidade. Está havendo aí uma pressão de Piracicaba que vai acabar chegando até Saltinho, vem uma outra pressão aqui de Tietê também, correto?
porque Tietê, a gente está fazendo o plano diretor de Tietê, tem uma pressão aqui no São Bento. Então, isso vem acontecendo com o Saltinho. Então, o objetivo principal do prefeito é evitar que essas pressões de conurbação e de processos de expansão espraiada não aconteçam mais no município, para que todo mundo possa ganhar com isso. Mas é óbvio, né, que aquilo que é direito adquirido é direito adquirido. Não tem mas a minha pergunta é a seguinte, esclarecendo um pouquinho melhor. Aqui, as empresas que já estão constituídas dentro do centro de Saltinho, um vizinho, por exemplo, ele vai no Ministério Público e denuncia essa empresa e fica batendo em cima disso até um promotor, um juiz chegar e falar assim, não, você tem que sair daí, por causa de determinadas coisas. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de proteção para essas empresas. É isso que eu quis dizer, se tem possibilidade disso estar no plano diretor, para que essas empresas tenham uma certa outras garantias, essas coisas. Porque tem um caso aqui em Saltinho, que inclusive semana passada a pessoa tornou me procurar. Ele comprou a casa vizinho de uma empresa, ele acha que a empresa faz barulho, ele quer que a empresa saia de lá. Eu falei para ele, o senhor comprou a casa faz quanto tempo? 2 anos. Eu falei, então, a empresa já faz 30 que está lá. Quando o senhor comprou a casa, o senhor vai me desculpar. Mas quando o senhor comprou a casa, a empresa já estava funcionando, o senhor tinha que ter prestado atenção nisso. Entendeu? É isso que eu quero colocar, porque é uma reivindicação que tem em muitos dos problemas aqui de Saltinho, existe isso. Então, isso foi um questionamento que nós tivemos muito nesse sentido. Sim. De as pessoas... Está falando dessa porção direita da SP 127, direção Piracicaba, né? A porção leste. Tanto faz, porque qualquer região da cidade nós temos empresas pequenas que elas estão constituídas nessas condições. Uhum. E ela sempre é caminhão que entra, caminhão que sai, tem sempre algum barulho. E tem pessoas que ele quer ir lá, ele quer ter comodidade só. Então, por exemplo, os loteamentos novos que você vai fazer, eu acho que ele vai contemplar aí que tem a parte que pode ser construída, tem a parte comercial e tem a parte residencial. Eu acho que isso é muito importante que seja colocado também no plano diretor. Porque se você você faz um loteamento e o cara vai lá constrói 10 barracão no meio do loteamento e depois se torna tudo comércio, tudo coisa, fica difícil. Então, ele tem que ter um pouco de divisão nisso daí. Eu queria saber, qual seria a sua proposta com relação a essas indústrias que já estão implantadas? Qual seria a sua proposta? Só para eu entender e pensar, para a gente pensar nela. Não tem proposta. Você acha que deveria continuar aprovando esse tipo de indústria? Não. Não? As futuras, não. Eu estou falando aos que já existem hoje. Então, digamos assim, se a gente, na leitura que a gente fez do território do município, a gente identificar que não é mais interessante que tenha indústria naquela região, o senhor concorda que se a gente identifica tecnicamente que não é mais interessante ter indústrias, que é possível definir aquela zona como uma zona residencial e não industrial? Não, Concorda? isso acho que é o loteamento que vai ter que decidir, né? Quando a pessoa entrar com um projeto de loteamento, que ele vai ter que definir exatamente o que é parte comercial, se tiver alguma parte industrial, e a parte residencial. Porque se você começar a permitir que comece a se construir vários e vários barracão no meio desses loteamentos, a gente vai continuar com o mesmo problema que está tendo agora. Mas a questão é a seguinte, as indústrias que já estão instaladas aqui no município há muito tempo atrás, que ela não corra o risco amanhã depois de ela ter uma determinação que ela tenha que sair daí e ir para um distrito industrial. Porque aqui em Saltinho tem uma atividade que é difícil de você conseguir, quem tem propriedades, no nosso coisa aqui, construir um distrito industrial. Nós tentamos muito isso e não tivemos sucesso. Tomara que agora tenha e que não construa uma, construa várias, porque o progresso que vai acontecer e tem importante que ter. Para todo mundo. Né? E que tenha, por exemplo, que não crie que crie essa divisão, mas que tenha assim, o seu lado residencial e tenha o seu distrito industrial. Mas essas indústrias pequenas que estão instaladas aqui dentro, é isso que eu quis dizer. Que é o problema, por exemplo, o Rinaldo é uma indústria grande, mas ele já está acontecendo com esse problema. Então, a gente conversou muito a respeito disso anteriormente. E nunca tivemos assim uma solução e a gente não tem. Então, eu não estou falando que isso é possível, estou falando se no plano diretor ele pode constar alguma coisa nesse sentido, pensar, eu estou falando a grosso modo, pensar uma coisa
que tenha essas possibilidades, que essas pessoas ela tenham a garantia de poder continuar ali sem ter muitos problemas para o futuro. Basicamente, a proposta seria deixar como zona industrial as indústrias que já estão consolidadas na área urbana. Talvez. Porque nós fizemos propostas de várias zonas, tem uma zona que chama zona industrial. A sua proposta, então, é que se coloque, pinte de amarelo, de ZI, zona industrial, as indústrias... Não é isso. Vou tornar repetindo, acho que o pessoal não está me entendendo direito aqui. As indústrias que já estão instaladas, por exemplo, aqui no centro da cidade, e tem todas construções residenciais ao lado dela, que ela não corra o risco de alguém fazer várias e várias denúncias, a prefeitura ou outros órgãos tenha a possibilidade ir lá e fechar essa indústria, ele tem que sair dali e ir embora. Só isso. Tá, entendi. Porque senão, se for pingando cada lugar aqui, aí não Tá certo. aí não tem jeito. Não é isso que eu quis dizer. Tá bom, tá certo, entendi. Boa noite a todos. Meu nome é Wagner Lopes, eu também sou vereador aqui, eu, Luiz Manesco. E, assim, a minha sugestão é a respeito da rodovia Cornélio Pires, que corta nosso município ao meio. Ela, assim, a parte de mobilidade urbana nossa, ela tem um alto tráfego de caminhões de cana, treminhões, e ao redor dessa rodovia, muitos são prejudicados por acidentes, por atropelamentos. Então, a minha maior preocupação nesse plano diretor é que seja elaborado pensando de maneira consciente em todos os que mobilam, trafegam por essa rodovia, né, de maneira que pedestres, ciclistas, caminhoneiros, automóveis, motociclistas tenham suas entradas e saídas, um bom acesso. E a minha sugestão é que sejam feitas 2 vicinais ao redor dessa rodovia nos próximos anos. Assim, eu sei que inclui a desapropriação de terrenos, inclui muita coisa aí que pode acarretar em desapropriação de gente que não queira que isso seja feito, mas eu acredito que, assim, para que Saltinho consiga crescer de maneira coordenada, de maneira que todos consigam trafegar pela nossa cidade, esse acesso que se inicia lá no Pontilhão, que é o início da cidade, na Nova Saltinho, até a rotatória lá em cima, que vai ser esse núcleo, essa parte central da cidade, seja feito um estudo e um planejamento uniforme para que todos possam trafegar de maneira ordenada, colocando aí ciclovias, ciclofaixas, passarelas. Então, esse trecho de aproximadamente 2 quilômetros, eu acredito que detém uma grande atenção nesse crescimento. A gente fala em 1, 5, 10, 15, 20 anos. Então, a gente pensando hoje, acredito que vai diminuir muito os problemas que a gente vê hoje aí, que essa rotatória, a pessoa chega ali para frear ali próximo do restaurante urbano a 100, 110 por hora, entendeu? Então, eu acho que, no meu modo de vista, essa parte de mobilidade urbana precisa de uma atenção especial. E também, com esse crescimento, que a rodovia já corta o meio da nossa cidade, isso é um fato, que se pense de maneira que todos esses caminhões que vêm, principalmente da antiga vicinal Pedro Bortoleto, hoje é a rua Joaquim Mendes Pereira, eles já têm o seu acesso, né, desviado na parte de cima. Está saindo um loteamento lá em cima da Concive, e todo mundo seja beneficiado com essa diminuição também de caminhões interligando lá embaixo no pontilhão da cidade, assim, porque todos nós sabemos que Saltinho vai crescer para lá, todo mundo sabe disso, né? Nos últimos anos foi falado muito sobre isso. Então, eu peço uma atenção especial aí nesse trecho da rodovia. Gostaria de dar os parabéns aí para o Elinho, para o Evandro também, e todos os vereadores presentes que colocam indicações, e também uma atenção, às vezes, em algumas indicações que os vereadores fazem, para que seja atendida aí de maneira que facilite a nossa mobilidade urbana. Muito obrigado a todos. Viu?
Sandra, aqui, boa noite. Posso sentar aqui? Pode, fica à vontade aí. Rapidinho. Pois não. Como a cidade está se desenvolvendo para o lado mais lá, do lado, no sentido ali do formigueiro, e até o ex-prefeito falou das indústrias, que ficou na área central, que é através do desenvolvimento da cidade. Esse plano diretor, eu vejo que não é que precisa, mas sim necessita de um departamento de trânsito, para organizar o trânsito na cidade, para que os policiais militares possam ter condições e o departamento de trânsito de atuar, multar, porque há um abuso muito grande, e quando mais a cidade está crescendo, se desenvolvendo, mais abuso está tendo. E se não fizer nesse plano agora, vai se tornar um caos. Só isso aí. Até eu pedi para o vereador colocar no site lá, isso aí do setor, não sei se judicialmente pode ou não pode, de ter o departamento de trânsito e também de ter um pátio para que aqueles que estiverem regulares, estacionados, que possam ser guinchados, porque há um abuso muito grande na parte do trânsito dentro da cidade. Só isso, obrigado. Essa é uma questão mais específica de plano de mobilidade mesmo, mas a gente pode pensar essa proposta, porque o plano diretor tem várias diretrizes de políticas públicas, e a gente pode inserir essa sua proposta na política pública de segurança, de segurança pública, e colocar a sua proposta. A única, eu como arquiteta vejo que é viável, que é possível, mas a gente tem que olhar com o setor jurídico da empresa, que é eles que dizem, olha, não pode, não dá para ser aqui. Mas eu entendi a proposta. Muito obrigada. Alguém mais vai falar aí? Acho que, prefeito. Eu esqueci, mas a última é rápido. Eu não sei se é possível incluir no plano diretor, que eu já não sei se afeta a questão aí do plano diretor, fazer um incentivo fiscal para empresas, que pode ser esse incentivo fiscal, tanto como doação de terreno para as empresas, como incentivo fiscal na isenção de imposto. Né? Vou deixar essa observação aí. Mas para um incentivo fiscal, a empresa vem para cá e ela vai, por exemplo, vai ter isenção de imposto durante 1 ano. Sim. É uma forma de atrair empresa para o município e gerar mais emprego. E para as empresas já existentes, diminuir a alíquota de imposto. Entendi. Só isso. Obrigado. Alguém mais vai... Oi, boa noite. Gente, fiquei com uma dúvida aqui. Para pequena empresa que já tem na zona urbana da cidade, se ela tiver a possibilidade de ter uma ampliação, de repente ela tem condições de comprar casa, vizinha, tal, e ampliar a empresa, ela já não se pode mais, se for uma empresa nova, está no local que ela está. Mas e a ampliação? Ela pode... É permitido ter isso? Vou responder essa pergunta, fazer uma contextualização para te responder isso, mas a importância do plano diretor ser participativo é justamente para que todo mundo possa contribuir, possa olhar o zoneamento, falar se concorda, se não concorda. Porque, em termos técnicos, o que eu posso te dizer é o seguinte: tem uma zona residencial aqui e tem uma zona industrial ao lado dela. Ficou assim definido no plano diretor.
o seu imóvel está metade na zona industrial e metade numa zona residencial, a metade que está na zona estritamente residencial, não vai poder ser industrial. É por isso que esse material está aí desde o dia 2 de setembro no site, para que todo mundo tenha acesso e olha, não, a minha casa ficou aqui, eu não concordo, essas R2 aqui não pode, tem que ser ZR3. Aqui eu quero que seja industrial. O importante nesse processo é que, óbvio, a gente defende os nossos interesses, né, pessoais, mas que a gente pense a cidade como um todo, né, que pense no desenvolvimento. A empresa não conhece ninguém da cidade. Não sei onde fica o seu supermercado, nem a indústria dele, nem a casa dele. O que a gente faz é um trabalho puramente técnico, só técnico. Então, a gente fala, tecnicamente é assim. O que não significa que é assim e não muda. Muda, óbvio que muda, porque o plano diretor precisa representar aquilo que a população quer. Por isso, o prefeito abriu esse espaço, e é por isso que a gente está ouvindo vocês, mas tecnicamente, o que é zona residencial e o que é zona industrial, não tem como você construir indústria onde é uma zona residencial e vice-versa. Entendi. Você Só entendeu? que, às vezes, você tem lá, vamos falar, pega lá, o Totti, ele tem o barracão dele lá, 500 metros quadrados. Aí ele quer Ele tem ampliar. possibilidade de comprar a Isso. casa do vizinho e aumentar para 750. Isso. Ele não pode. Se o terreno dele está numa zona industrial... Não, não está. Ele está dentro da cidade. Digamos que ele esteja numa zona... Estou usando o Totti assim, aqui. Porque você já imaginou, quando a gente define um zoneamento, um macrozoneamento para o município, e é por isso que todo mundo precisa ser ouvido, quando a gente faz uma coisa dessa, não é para mudar. Não é para a gente falar, aqui só vai ter residência. Aí você fala, pô, mas fica bem uma indústria ali, hein? Aí eu quero fazer uma indústria. Porque aí o prefeito, coitado, vai fazer mais nada. Vai só atender o povo. Ah, prefeito, isso aqui era indústria, agora quero que seja residência. Ah, isso aqui era residência, agora quero que seja indústria. Ah, não, aqui que é só residência, eu quero construir comércio. Então, não pode, porque o objetivo é justamente, que a gente fala, ordenar, é justamente que todo mundo possa atender aquilo que pactuado com toda a população, seja o melhor para o município como um todo. Esse é o objetivo. Agora, a gente já tem aí mais de 60 planos, então, e a gente já viu alguns planos que a gente termina, que a população gosta, pipipi, papapó. Aí, né, tem aquela coisa que muda tudo, sei o quê. Mas, assim, o nosso parecer é técnico, o parecer de vocês. Ah, entendi, obrigado. Será que eu respondi certo, prefeito? Fabrício, acho que a resposta mais correta no seu caso é o seguinte: provavelmente a empresa dele está numa zona mista. Se estiver numa zona mista, é possível ela ser exatamente. Então, assim, é por isso que aquele zoneamento que ela colocou lá é uma proposta. O que é importante que todo mundo entenda é que vai ficar no site, tem mais um tempo para ver outras propostas, aí vai para a Câmara, vai passar pelas comissões, vai fazer só vai para a votação quando todas essas dúvidas estiverem esgotadas. Isso que está acontecendo aqui hoje é o começo de uma discussão. Não é o que decidiu aqui, acabou, morreu, entendeu? Então, é importante que cada um de nós agora entre, quem tiver dúvidas, entre no site, verifique, vê o que concorda, o que não concorda e faça propostas, porque é um negócio extremamente transparente, não está pronto, senão não teria nem sentido da gente estar aqui. E também, assim, a nossa resposta, nós somos uma empresa
de consultoria técnica. A nossa resposta vai ser técnica, o que não significa que outros atores vão dizer, não, mas a gente concorda com a proposta dele de alterar esse zoneamento. Então, cada um tem uma opinião diferente, a nossa é só técnica. Até porque a cidade ela é um organismo vivo, as coisas estão acontecendo. Isso. De repente alguém comprou um terreno, um exemplo, hoje, e vai construir uma empresa e amanhã aprova um plano diretor que ele não pode construir mais. Então, tem que haver bom senso acima de tudo. Mas o mais importante é você planejar para o futuro. Senão sempre vai ser esse problema. Porque eu acho que o empresário nenhum quer ter problema com o vizinho. É verdade. Ou não é? Ninguém quer. Ninguém quer. Então, cabe a nós discutirmos isso para que não tenha, né? Sim. Não, a gente... Exatamente. Não, a gente entende isso, mas é por isso que você precisa pegar um mapa, ver onde ficou sua área e ver direitinho que zoneamento que é para você fazer a sua proposta. Boa noite a todos, meu nome é Albert. Eu tenho uma dúvida. Eu moro no centro da cidade e também sou comerciante e tenho um comércio no centro. Uma das coisas que eu sempre, de todo esse tempo que eu moro em Saltinho, vejo é esses terrenos, vamos pôr assim, terrenos baldios, que não estão loteados e estão bem no meio da cidade. Então, por exemplo, eu moro do lado da Manuel Dias de Almeida, que é a escola. Tem ali aquele terreno que só tem grama, não tem nada. Aí tem, do lado da minha casa também tem um. Tudo bem, se tem alguém aqui que é dono daquele terreno, não é criticando ninguém. Mas, por exemplo, no plano diretor, aí vem minha dúvida. Pode entrar alguma ação para pressionar ou, vamos pôr assim, incentivar a pessoa a fazer alguma coisa com esses terrenos ociosos? Sim, existe um instrumento de política urbana chamado parcelamento, edificação e utilização compulsório, e é por isso que no plano diretor ficam estabelecidos os coeficientes mínimo, básico e máximo. No caso, o coeficiente mínimo é para indicar a quantidade mínima de metros quadrados que pode ter um terreno, para ele ser considerado um terreno edificável e utilizado. Diferente disso, ele passa a ser uma área que está utilizando a infraestrutura e ele entra, então, no caso de aplicação de parcelamento, edificação e utilização compulsória, que não fomos nós que inventamos, isso é do Estatuto da Cidade de 2001 e que a gente, no caso de Saltinho, se não me engano, a gente colocou que uma lei específica vai ser aprovada posteriormente para definir essas condições, mas os coeficientes, de qualquer forma, a gente já tem que, obrigatoriamente, até para garantir a constitucionalidade da lei, deixar esses índices mínimos ali estabelecidos. Entendeu? Respondi? Me alonguei, né? Boa noite. A dúvida minha é o seguinte, o caso que o Carlinho falou, o Fabrício também comentou, é o caso da minha empresa. Hoje é todo zona mista, só que o meu caso é o seguinte, faz barulho. Então a CETESB vem lá e determina predominantemente residencial, ou seja, zona mista não é mais zona mista, é predominantemente residencial. E pelo que eu estou vendo no cronograma aí, eu vou sair de zona mista, vou para residencial, e onde eu pretendo construir é a zona mista. Ou seja, eu vou ficar na mesma e é de frente de uma marginal que consta em meu documento que é uma marginal. Só que se fizer uma casa de um lado e uma casa do outro e eu tiver uma construção no meio, isso já considera predominantemente residencial. Isso que eu
Como que se Eu identifica? não sei exatamente onde está o seu terreno, então não sei se realmente passou a ser zona mista. O que eu posso te dizer disso é assim, no processo de elaboração e do diagnóstico do município, nós fomos cuidadosos nessa leitura para verificar que tipo de uso estava incidindo naquele lugar, naquela zona. Porque não é assim, aqui está cheio de comércio, mas fica bonitinho botar zona residencial. É lógico que a gente fez um estudo, esse estudo passou pelo município, que também olhou, que também analisou, e que o prefeito falou, ok, vocês fizeram, nós olhamos, e agora eu quero ouvir o que a população tem a dizer desse trabalho que nós estamos fazendo. Esse é o momento que nós estamos aqui, e que esse material está no site. Então, novamente, eu peço, acesse o site do plano diretor, que você consegue, através do link do município, aí você entra lá e vê, fala, minha área está aqui mesmo. Se você tiver dúvida com relação à sua localização, porque ali tem um mapa de PDF, que às vezes pode não ficar muito claro, você avisa que a gente disponibiliza um mapa que a gente fez em KML, que você pode verificar melhor se a sua área, em que zona que ela está. Tá bom? A dúvida não tem, porque eu já consultei aqui. Você já viu? Já. A única coisa que eu estou na dúvida é a zona 1, zona 2, o que identifica é 4 metros e recuo, é isso? A minha dúvida é, o que significa uso misto? Até que limite você vai construir? Quantas casas, quantos comércios, quanto... Vamos lá. Zona de uso misto 1 ou 2? Está na 2. O roxo. Zona de uso misto 2, no roxo ali. Eu vou ler para você, que é essa leitura que você pode fazer e ajudar as outras pessoas a fazerem, tá? Zona de uso misto 2. Atividades industriais compatíveis com o uso residencial, baixa incomodidade à vizinhança. Indústria 2. Atividades... Uso misto 2. Indústria 2. Atividades industriais compatíveis ao seu entorno e aos parâmetros construtivos da zona com médio grau de incomodidade à vizinhança. Indústria 3, atividades industriais de alto grau de incomodidade à vizinhança que exige a fixação de padrões específicos para o uso e ocupação do solo do lote. Entendeu como é que é a leitura? Você vai lá no mapa, identifica onde está a sua área. Vai lá no mapa, identificou que a sua área está no roxo, que o roxo é zona de uso misto 2, porque tem a legendinha ali. Aqui não está dando para ver, mas no mapa que você puxar, ele está bem, uma resolução boa. Aí você pega a zona de uso misto 2, está vendo? Vê essa tabela de usos por zona, está vendo lá? Ó? Aí você tem uma tabelinha que não... Acho que a gente não colocou aqui. Colocou. Tem essa tabelinha aqui, mas no texto no trabalho que está lá no site tem aquilo. Aí você vai olhando, ó, tudo que é possível. Olha lá, ó. Mas não pega dessa apresentação. Essa apresentação não está nem no site. O que está no site é o trabalho inteiro. Tá? Aí você vai identificar. Está tudo bem, o uso está de acordo com o que eu... Viu aí? Entendeu? Ajudei? Alguém mais? Posso terminar aqui, então? Gente, muito obrigada. De novo, eu digo para vocês, que maravilha de cidade. Que maravilha de cidade. Olha só,
quem diria? Tantas perguntas tão interessantes. Perguntas que fazem a gente pensar, todo mundo aqui defendendo seus interesses e, ao mesmo tempo, pensando no geral. Muito, muito, muito legal. Muito obrigada, prefeito. Muito bacana. Bom, pessoal, eu só vim para agradecer, dizer que eu acho que, né, Marcelo, a gente atendeu as expectativas, que realmente a audiência pública é para isso aqui, a gente discutir, a gente puxar para cá, puxar para lá, e dizer que meu compromisso, o compromisso da prefeitura, é esse, é dar segurança para o empresário, não é, Fabrício? A gente se conhece há muito tempo, dar segurança para quem quer empreender na cidade, não é? Para quem já está aqui há muito tempo e quem quer chegar aqui para empreender, não é? O Luiz comentou a respeito de uma lei que a gente possa facilitar ou atrair as empresas aqui. Nós estamos já com o cotovelo em cima disso, já pegamos leis de todos os municípios ao redor, para a gente pode fazer um suco desse leite, adequar, né, na nossa cidade, para que a gente possa fazer a coisa certa. A gente tem que começar a engatinhar para aprender a andar primeiro. Nós podemos começar já a correr, não é? Correr na frente da carroça. Mas você tem toda a razão, viu, Luiz? É importante a sua colocação. E isso gera um pouco de desconforto, não é, Sandra? Porque essa discussão, o desconforto que eu digo, é importante. A gente puxa para cá, puxa para lá, e para fazer um negócio desse tem que ter coragem, não é, Sandra? Eu disse para o Marcelo que talvez, será que é o momento, né, Marcelo? E o Marcelo foi um dos incentivadores que dizia, Elinho, você quer fazer, o seu grande sonho é fazer o distrito industrial na cidade. Para a gente começar, um ponto inicial é dar segurança para quem vai vir investir. E ele falou, não tem como a gente fazer tudo sair perfeito. Alguém não vai gostar do que nós vamos tomar de atitude. Mas nós temos que pensar na cidade. Pensar no emprego da cidade, não é, Reinaldo? Pensar em dar condição para quem está vindo investir aqui e para quem quer morar aqui. E esse é nosso compromisso. E obrigado por estar atendendo a gente. Vamos ter mais audiências, né? Vamos ouvir mais as pessoas pelo site. Vamos colocar isso, vamos aproveitar o momento, dá tempo ainda. E amanhã eu vou colocar no meu Facebook para pedir mais dicas. Aí você vai ter que quebrar a cabeça lá. Então, um abraço a todos os empresários que vieram, meu agradecimento. Reinaldo sempre junto, pessoal da Parolar, Vinícius, pessoal sempre presente com a gente, Pedrinho, Carlinho Lice, ex-prefeito, parceiro, Luiz Manesco, os vereadores, Amadeu, Gilson, Wagner, para não esquecer todo mundo, Gilmar de Brito, Ana, e é isso aí. E o Paulo, vereador, que é o nosso líder de governo, que está sempre defendendo a gente lá, apesar de a gente não ter muito problema, a Câmara vem sendo parceira, Rodrigo Arthur, que está lá atrás. A gente vem trabalhando, né, Sandra? A gente, geralmente, nas cidades tem muito problema com Câmara, e eu não posso falar assim, né, porque a gente chama eles para conversar, a gente bate a cabeça, a gente briga no bom sentido e acaba resolvendo. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Léo, obrigado aí por tocar o som aí e vamos descansar. Obrigado, um grande abraço.